Nosso tema de hoje, corações pesados, vencendo o desânimo. Vamos falar sobre isso à luz de Mateus, então, capítulo 11, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz, irmãos: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém. Feche seus olhos. Deus, eis aqui, Senhor, a tua palavra lida, palavra esta que é poderosa, Pai, para mudar os nossos corações pesados, para nos aliviar nesta noite, para tirar os fardos e cargas que estão sobre os teus filhos e filhas aqui presentes. E que em nome de Jesus, teu Espírito possa ministrar sobre nós esse alívio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Hoje, eu quero me dirigir a você. Você que começa a se perguntar, não é quando o alívio chegará, mas se algum dia esse alívio vai chegar. Eu quero me dirigir a você que nos últimos dias talvez não tenha dito isso em voz alta, mas que a sua alma está gritando aí dentro de você, dizendo: eu estou desanimado ou desanimado. Desanimado com tudo, desanimado com todos, desanimado comigo mesmo, desanimado na fé, desanimado com a igreja, desanimado com Deus. Quero me dirigir a você nessa noite. Você que demonstra um semblante triste, carrancudo, abatido, que tem andado com os ombros encurvados, você que tem andado com os olhos aflitos, marejados, que vem reprimindo os suspiros da sua alma, que parece enxergar apenas uma palavra no horizonte: desânimo. E aí, a primeira pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: mas afinal, como se chega a esse lugar? Como se chega à morada do desânimo completo e total na nossa vida? Como chegamos nesse estágio? Como se chega a esse ponto? Afinal, de onde vem o desânimo? E por isso iniciei com a leitura desse texto, relembrando para nós as palavras do nosso Senhor Jesus, que nos faz o convite ao alívio das cargas e dos fardos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos, muitos motivos, muitas causas poderiam ser listados aqui para um coração pesado. Um coração pesado por conta do desânimo, porque o desânimo é um fardo que se instala no nosso coração, no nosso eu interior, e pesa.
e vai se tornando cada vez mais pesado, até um momento que se torna insuportável. Muitos motivos poderia listar para um coração pesado, motivos pelos quais o desânimo se instala na nossa vida. Dentre eles eu quero destacar só um. E o motivo é a falta de abrigo. De onde vem o desânimo? Eu responderia: da falta de abrigo. Atualmente, o tempo que nós vivemos, tempos difíceis, dias difíceis, é extremamente difícil encontrar um abrigo. E o que é abrigo aqui, nos termos que eu estou colocando? Abrigo, ou seja, uma pessoa que se dispõe a ouvir. Uma pessoa que se dispõe a ouvir. Uma pessoa que seja boa em guardar segredos. Mas, e não se engane, não se engane. Todos nós precisamos dessas pessoas abrigo, pessoas onde nós podemos nos refugiar quando nos sentimos esmagados pelo desânimo. Com todo respeito aos terapeutas e afins, mas nesse estágio eles não podem ajudar nessas horas, porque refúgio e abrigo verdadeiros estão somente no Senhor Deus. O Salmo 61, vamos ler o Salmo 61, versos. Salmo 61, versos 1 a 4. Diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Os irmãos. Desde o fim da terra falarei a ti, quando meu coração estiver esmagado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Olha que coisa linda. Então perceba, e aí nesse ponto aqui, eu preciso ser mais específico com vocês, para que vocês entendam a que eu estou me referindo. Eu preciso ser dolorosamente específico aqui. Porque a pergunta é a seguinte: para onde você se volta? Para onde você se volta quando a sua vida chega ao fundo de um poço que parece não ter fim? Para onde você se volta quando você descobre que o seu filho ou neto é homossexual? Quando o seu cônjuge fala em separação ou divórcio? Quando a sua filha se envolve com drogas e foge de casa? Quando você perdeu o emprego por sua própria culpa? Quando financeiramente você está quebrado? Quando seu pai ou a sua mãe ou alguém da sua família é um alcoólatra? Quando você descobre que seu cônjuge está te traindo? Para onde você se volta quando alguém que você ama está preso na cadeia porque fez más escolhas? Então perceba que do que mais se precisa em circunstâncias como essa?
em momentos como esse, diante de situações, circunstâncias como essas, do que mais se precisa? De um abrigo, de um ouvinte, de alguém que entenda. E quando não há ninguém a quem se possa contar os seus problemas, situações como essas que eu descrevi aqui, elas escondem armadilhas, como por exemplo, o peso da culpa, que é uma armadilha para todos nós. A armadilha que é a tentação de dizer, eu sou culpado, diante de circunstâncias como essas. O diabo preparará uma armadilha para cada um de nós. E nós seremos tentados a nos deixar vencer, esmagar pela culpa. A culpa é minha, o culpado sou eu. Então, veja bem, onde buscar alívio para o coração pesado e sufocado pelo desânimo? Onde buscar alívio? E aí, mais uma vez, a santa palavra de Deus nos dá o caminho. No outro salmo, também de Davi, Salmo 31, o Salmo 31 agora, versos de 1 a 3. Onde buscar alívio para o coração pesado, sufocado pelo desânimo? Davi responde: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Os irmãos. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, veja bem, aquele que Davi chamava de minha força, minha fortaleza, minha rocha, meu castelo forte, a minha cidadela, a minha torre forte, torre alta. O fato é que o refúgio de Davi jamais falhou. O refúgio de Davi jamais falhou. Nenhuma vez sequer. Davi, ele nunca se lamentou por todas as vezes que ele deixou o seu fardo pesado cair e fugiu para o abrigo. E o abrigo dele era uma pessoa. Era o Senhor Deus. Sempre que a carga estava pesada demais, ele fazia assim, jogava ela no chão e fugia para o seu refúgio, para o abrigo de Deus. Portanto, amados, os desanimados, as pessoas que estão lutando contra o desânimo nas suas vidas, talvez esse seja o seu caso, ou não. O fato é que os desanimados, eles não precisam de críticos. Eles não precisam de críticos, porque eles já estão bastante feridos. Os desanimados também não precisam de bajuladores, que vão ficar lambendo as suas feridas, porque lamber feridas também não cura a dor de ninguém. O desânimo, então, ele é vencido de uma forma bem específica. O desânimo, ele é vencido por meio do encorajamento. Os desanimados, portanto, precisam de encorajadores.
Você já se perguntou, por exemplo, pense comigo aqui por um instante. Você já se perguntou, ou você é capaz de responder algumas dessas perguntas que eu vou fazer? Quem ensinou teologia a Martinho Lutero e inspirou a tradução que ele fez da Bíblia? Você já ouviu falar de Lutero, mas eu estou tirando o foco um pouco dele. Quem ensinou teologia para Lutero? Quem inspirou Lutero a fazer a tradução que ele fez da Bíblia? Quem era a mulher idosa que orou fielmente a favor de Billy Graham por mais de 20 anos? Quem era essa mulher? Quem financiou o ministério do pai das missões modernas, William Carey, na Índia? Ele foi o pai das missões modernas, mas quem financiou o ministério dele na Índia? Quem era a esposa de Charles Spurgeon? Quem revigorou o apóstolo Paulo naquela masmorra romana quando ele escrevia a carta a Timóteo? Quem foram os pais do piedoso e santo profeta Daniel? Eu receio que nosso índice de respostas não seja muito alto a essas perguntas. O fato é que nós não conheceríamos nenhum desses homens e mulheres se não fossem os encorajadores que passaram pelas suas vidas. Nenhum de nós ouviria falar em nenhuma dessas pessoas. Eles não seriam quem eles foram. Eles não fariam o que fizeram. Eles não realizariam o que realizaram, se não fossem os encorajadores. Eu poderia ficar aqui a noite toda citando quem ensinou John Wesley a orar, e assim por diante. Então veja bem, e aqui faço uma citação de um homem de Deus, William Berkeley, que disse assim: um dos mais elevados deveres humanos é o dever do encorajamento. É fácil rir dos ideais dos homens. É fácil despejar água fria no seu entusiasmo, no entusiasmo das pessoas. O famoso balde de água fria, né? É fácil desencorajar os outros, é muito fácil. O mundo está cheio de desencorajadores, é só dar uma olhada ao seu redor. Se erga, se levante, anuncie que vai realizar alguma coisa, ou que pretende realizar alguma coisa, e ouça os comentários ao seu redor e você vai perceber que o mundo está cheio de desencorajadores. Então nós temos o dever cristão, diz o Berkeley, de encorajar-nos uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de louvor, uma palavra de agradecimento, uma palavra de apreço, uma palavra de ânimo, é o que tem mantido um homem ou uma mulher de pé. Falava de manhã sobre isso. Não menospreze o poder ou o efeito que uma palavra que sai da sua boca pode ter na vida de uma pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Não menospreze. Então, quando você perceber que vale a pena, ou que alguém precisa de uma palavra de agradecimento, agradeça. Quando você perceber que alguém precisa de uma palavra de ânimo, dê essa palavra de ânimo.
Porque muitas vezes são palavras como essas que têm mantido pessoas de pé frente à sua luta contra o desânimo constante. E aí diz ele: bendito seja o homem que profere tal palavra. A palavra de encorajamento, a palavra encorajadora. Então veja bem, você, meu irmão, minha irmã, você que está com o coração pesado nessa noite, nesse tempo, você que está com o seu coração pesado por causa do desânimo, busque abrigo, busque refúgio no Senhor e também nas pessoas que Ele deseja usar para abençoar a sua vida, os encorajadores de Deus para a sua vida. Talvez esse não seja o seu caso. Pastor, graças a Deus, eu não estou me sentindo assim. Eu não estou acometido pelo desânimo. E lembrando que quem está lutando contra o desânimo não está pecando, tá? Não está em pecado. Vale frisar também isso. Talvez esse não seja o teu caso. Então, você que não está com o coração pesado pelo desânimo, você que está, busque abrigo e refúgio no Senhor e nas pessoas que Ele deseja usar para abençoar a sua vida. Você que não está, pastor, graças a Deus, meu coração está em paz. Eu estou bem. Meu coração não está pesado, está leve. Então, Deus te convoca a ser um encorajador na vida de alguém. Se você está com o coração leve, Deus te convoca a aliviar o fardo alheio, a aliviar as dores, o fardo daqueles que estão com seus corações pesados, daqueles que estão desanimados. E aí eu retorno ao texto de Mateus 11, novamente. As palavras do Senhor. Porque o chamado dele continua. Esse chamado é permanente. E ele continua chamando: vinde a mim. Vinde a mim. Mas a pessoa que está lidando com o desânimo, muitas vezes ela chegou num estado de paralisia, de estar exaurida, de estar sem forças, de não conseguir mais reagir, de sentir-se impotente diante das situações, das circunstâncias que a pessoa está enfrentando. E aí ela precisa de uma mão amiga. Ela precisa de um braço estendido. Ela não precisa de críticas. Ela não precisa de bajuladores, como aqueles amigos da onça de Jó, que se assentaram e, em vez de o ajudarem a se levantar, se assentaram com ele e ficaram dialogando, teologizando sobre a miséria alheia, procurando razões, procurando pecados na vida de Jó. Jesus nos dá o exemplo. Ele é o nosso mestre. E ele diz: vinde a mim. Nós somos discípulos de Jesus. Então nos cabe seguir o exemplo do nosso mestre. Se ele manda que as pessoas venham até ele, o nosso papel é sermos encorajadores, facilitadores.
É sermos essa mão amiga, esse braço estendido, que vai fazer essa ponte entre aquele que está desanimado e aquele que pode proporcionar o alívio que essa pessoa precisa. Então, meus amados, ânimo é a palavra de Deus para nós nessa noite. Se você está lutando contra o desânimo, se você se sente desanimado, se você se sente prostrado, se você se sente mais do que cansado, exausto, como eu disse, esgotado, essa é a palavra. Se você se sente esgotado, pastor, Deus sabe que eu não tenho mais energias para lidar com isso. Eu não tenho mais forças em mim mesmo para lidar com essa situação, com essa circunstância. Eu preciso de refúgio, eu preciso de alívio na minha carga pesada, no meu fardo pesado. Jesus quer nos proporcionar esse alívio hoje, para que nenhum de nós saia daqui com o seu coração pesado. Eu ainda vou voltar a falar sobre esse assunto, esse tema, os corações pesados. Mas hoje eu quero frisar nisso, quero focar nisso. E já quero concluir aqui a minha reflexão. E quero orar por você nessa noite. Você que tem sido atacado, que tem sofrido com o desânimo na sua vida, que tem se sentido esgotado, sobrecarregado. Eu te convido a curvar sua cabeça nessa hora, todos. Que todos estejamos em espírito de oração nesse momento, de intercessão. E daqui eu quero me dirigir a todos vocês. Você que talvez não enxergue uma solução, humanamente falando, e talvez não haja mesmo, aos olhos humanos, uma solução. Mas o nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus continua sendo o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Ele continua transformando realidades, transformando vidas, transformando histórias, mudando pessoas, revertendo cenários, mudando quadros dos mais difíceis, dos mais impossíveis. E se esse é o seu caso, eu quero orar por você. E se não é o seu caso, como eu disse, Deus está te fazendo uma convocação nesta noite. E Ele está trazendo à sua memória agora, aí, um nome, uma pessoa, para que você se torne um encorajador na vida dessa pessoa. Para que você seja um instrumento de Deus para levantar essa pessoa que está prostrada, que está caída. Deus deseja resgatar os prostrados. Nós não deixamos os nossos feridos para trás. O exército de Deus não faz isso. O povo de Deus não pode se contentar com isso. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pela nossa omissão, pela nossa negligência, de muitas vezes deixarmos aqueles que desanimaram para trás. Senhor, eis aqui, Pai, o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, para que estivesse aqui nesta noite, nesse momento. Deus, e diante dessa palavra, uma palavra simples, reflexiva,
objetiva, mas muito profunda, muito direta para os nossos corações nesta noite. Eu quero orar, Senhor, eu quero interceder pelo teu povo. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir perdão, Pai, porque tantas vezes estamos desatentos e não percebemos os desanimados que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta. Aqueles que estão sofrendo com dores, estão padecendo de circunstâncias, estão esgotando ou já esgotaram as suas forças, todas as suas energias, que já não tem voz para clamar, que já não tem forças para reagir, que já não tem ânimo para vir à casa do Senhor. E essas pessoas passam despercebidas por nós, muitas vezes, no nosso ativismo alucinado, nas nossas agendas carregadas de compromissos, nós acabamos negligenciando aquilo que é mais importante, que são as vidas pelas quais o Senhor morreu naquela cruz. E nós te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso pecado, em nome de Jesus. E neste momento, Senhor, eu dirijo a minha oração ao Senhor em favor daqueles que estão com seus corações pesados, sobrecarregados, daqueles que têm carregado um fardo sobremaneira pesado e que já não suportam mais, que já não conseguem dar um passo sequer, que já estão anestesiados diante das circunstâncias que se apresentam nas suas vidas. Que o Senhor possa derramar o teu bálsamo, o teu refrigério nesses corações nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar o teu alívio, a tua cura, Senhor, o teu refrigério, a tua paz, esperança, Senhor, revigora as forças em nome de Jesus. Renova, Senhor, a esperança, a fé, a confiança no Senhor. Deus, esconda essa pessoa debaixo das tuas asas, como diz o salmista, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra do Senhor onipotente. Tu és o Deus onipotente. Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és aquele que pode reverter qualquer cenário, que pode transformar qualquer realidade. Tu és o Deus que realiza milagres. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Deus, e que nesta noite nós possamos nos esconder no Senhor. Nós possamos nos abrigar no Senhor, fazer do Senhor o nosso refúgio. Ó Deus, e na sua graça e na sua misericórdia, o Senhor tem levantado pessoas para que sejam instrumentos do Senhor na vida do teu povo. O Senhor tem levantado esses encorajadores, esses Barnabés, esses Onesíforos, esses tantos e tantos e tantos outros, essas Susanas Wesley, Onesíforos e assim por diante. Como o Senhor tem levantado aqui, no meio do teu povo, aqueles que o Senhor conta para ajudar a levantar os que estão prostrados. Não para criticar, não para recriminar, não para acusar, porque o acusador
é Satanás, o nosso inimigo, mas que a nossa mão seja a mão amiga, seja a boa mão do Senhor estendida para levantar aquele que está prostrado, aquele que está sobrecarregado, que está esmagado pelo desânimo. Que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Que aqueles a quem o Senhor está chamando, e essas pessoas às quais o Senhor trouxe à memória, daqueles que aqui estão presentes nessa noite, que o Senhor possa dar ousadia, intrepidez, para que eles possam contactar essas pessoas. Não esperar o contato, mas tomar a iniciativa e contactar essas pessoas. Porque esse contato pode ser a diferença entre alguém estar de pé ou estar caído. Esse contato pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Esse contato pode ser a diferença entre alguém estar na tua presença e cair na desgraça aí fora. Então, ó Deus, que não sejamos tímidos, mas que sejamos ousados e pelo poder do Teu Espírito Santo possamos nos colocar nessa brecha de intercessão em favor daqueles que estão lidando com o desânimo nas suas vidas. Que nós sejamos uma igreja animadora, uma igreja acolhedora, uma igreja encorajadora, uma igreja que levanta os prostrados e não que acaba de derrubá-los. Que este seja o Espírito que esteja no nosso meio. Que esta seja a nossa visão. Que esse seja o nosso sentimento como povo de Deus. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, em favor da vida de outros. Muitas vezes nos achegamos à Tua casa, à Tua presença, e só sabemos falar de nós mesmos. Isso, eu preciso, eu quero. Senhor, mas o Senhor nos mandou amarmos assim a nós mesmos, e da mesma forma como amamos a nós mesmos, amarmos também o nosso irmão, o nosso próximo, de maneira que nós demonstramos o amor que temos ao Senhor e a nós mesmos, na medida em que amamos o outro. E que esse amor seja um amor verdadeiro, não fingido. Seja um amor não sentimental, não passional, que oscila, que varia, mas que seja uma decisão, uma atitude de obediência e de fé ao Senhor Jesus. Que nós sejamos conhecidos como essa igreja, como a igreja que ama, como a igreja que ama como Jesus ama, como a igreja que ama independentemente de quem seja, como a igreja que está aqui para levantar os desanimados, para levar essas pessoas a Jesus, e Ele sim pode dar o alívio que nenhum de nós pode a essas pessoas. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Teu povo saia daqui nesta noite aliviado das suas cargas, dos seus fardos, dos seus dilemas, das suas mazelas, ainda que lidando com as circunstâncias que ocasionaram esse cenário, esse estado na vida deles, mas aliviados pela graça do Senhor sobre nós, mas confiantes de que o Senhor ouve e nos responderá, mas certos, convictos de que
nos momentos em que novamente a nossa carga se tornar pesada demais, nós podemos deixá-la cair e nos refugiar no Senhor nosso Deus. Nós podemos nos abrigar naquele que é a rocha da nossa salvação, naquele que é a nossa torre forte, que é a nossa fortaleza, que é onde estamos seguros, protegidos contra todas as investidas de Satanás, contra todo o desânimo, contra todos os fardos desta vida e deste mundo. Nós nos abrigamos no Senhor, nos escondemos no Senhor. Alivia, Senhor, o teu povo. Derruba os fardos, as cargas nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.